Encontrei há alguns anos atrás uma ex-aluna minha que tinha sido aluna no primeiro ano de faculdade do curso de filosofia. Perguntei como iam as coisas e ela disse-me: está indo muito bem, eu fui convidada para concorrer numa chapa presidente de sindicato. Fiquei espantado porque tratava-se de uma pessoa de família cristã, católica. Disse-lhe: você, ao entrar num sindicato, terá que ser comunista, hein? Ela deu risada, mas algum tempo depois, já presidente de um sindicato, disse-me: fui convidada para entrar no PT, para afiliar-me ao PT, com um convite especial. Eu falei: eu não disse, você seria comunista. Só que como não te aconselhei da outra vez ser presidente de sindicato, não te aconselho a entrar no PT agora, porque o líder, este líder que está aí, será preso. Isso foi um pouco antes de Lula ser convocado a depor na Lava Jato. Ela deu uma risada histriônica, logo fez uma cara furiosa, chamou-me de alguma coisa que não convém lembrar e disse em tom de superioridade: isso jamais acontecerá. Tive que baixar a cabeça e pensar bem, aí parece que temos uma alma candidata ao fracasso. Agora, alguns anos depois, hoje, vários anos depois, sou obrigado a admitir: o errado era eu. Porque o projeto comunista deu super certo, está a todo vapor, engolfando a tudo e a todos, e o tal presidente Lula, o ex-presidente Lula, jamais foi preso. Ex-presidiário é um nome injusto. Ele jamais foi preso, como disse a nossa amiga. Teve, a verdade, umas férias um pouco estranhas ou excêntricas na Federal de Curitiba, passou lá um tempinho, mas preso mesmo nunca foi e está aí, articulando, junto com o seu Foro de São Paulo, a tomada definitiva do Brasil. Pois é, meus amigos, esse vídeo é para dizer o seguinte: que pena que nós, a direita, acreditamos em algo ilusório, num mundo de fantasias, enquanto a esquerda trabalha dentro da realidade, quieta ou nem tanto já nesse momento, para a tomada definitiva do poder. Pena que nós, a direita, achamos que pelas regrinhas do jogo estabelecida pela esquerda, pelas regrinhas do jogo democrático, levaremos com muita dificuldade, é verdade, ou alguma dificuldade, o presidente Bolsonaro até 2020, com conquistas árduas, porém dentro do jogo democrático, e lá em 2022, venceremos outra vez e assim aos poucos transformaremos o Brasil. Isso é o que nós acreditamos. A realidade, porém, meus amigos, sinto dizer, mas é bem outra. Vou ler para vocês um post saído agora na página do professor Olavo, em que ele recupera um artigo de jornal do ano de 2012, do 2 de 2020, desse ano mesmo, em que o jornalista Luiz Maria Anson faz uma matéria intitulada O que se avizinha. Ele começa dizendo o seguinte: Fidel Castro e Lula da Silva puseram em marcha em 1990 o Foro de São Paulo para evitar que a extrema esquerda comunista, após a queda da União Soviética, ruísse aqui no continente, na América Latina toda e na Espanha. Para os anos de 2019 e 2020, o Foro de São Paulo, ao que pertencem mais de 50 partidos e agrupamentos, ordenou os seguintes objetivos: submeter os poderes legislativo e judiciário ao executivo. Para submeter aqui judiciário e legislativo ao executivo, é preciso que a cadeira da presidência seja ocupada por um membro do Foro de São Paulo, evidentemente. Coisa que não parece não estar demorando. Modificar os mandados constitucionais, as leis,
a Constituição, para manejar o dinheiro dos pressupostos, o dinheiro dos estados. Desmistificar a religião, introduzindo elementos que confundam seus principais ou suas principais celebrações com lendas e frivolidades. Tudo isso já aconteceu. As lendas de Pachamama, frivolidades, as festas inoportunas, inapropriadas que vêm se sucedendo na igreja, principalmente aqui a igreja da CNBB, que transformou muitas vezes a missa em programas de auditório, mas mais do que isso, transformar a própria religião, derrubando o dogma e introduzindo coisas diferentes. A isso se prestou, por exemplo, o antipapa Francisco, que desde um primeiro momento disse o seguinte: a mim não me importa se los chicos são católicos, umbandistas, masones, judíos, não, a mim não me importa. Importa-me que mate la hambre, quite la hambre, importa que quite la hambre. Se não me engano, foi exatamente isso que ele disse. A mim não me importa se as crianças são judias, são muçulmanas, enfim, não me importa. O que me importa é que elas tenham uma comida para encher a barriguinha. Pois é, ali estava decretado o fim da religião. Porque se a religião não importa, importa apenas a matéria ou matar a fome, isso dito por um papa, é claro que haveríamos de supor que ele estava ali, na cadeira de Pedro, usurpando a cadeira de Pedro para transformar a religião. Uma religião que já não serviria mais à salvação da alma, não serviria mais ao espírito, não serviria mais para ligarmos-nos a Deus, mas ligarmos-nos à matéria, à comida, porque quem diz que não se importa com a religião, mas sim com a fome, está dizendo o seguinte: olha, só o que existe para essa religião agora é esse mundo. Portanto, não podemos ser inimigos do mundo, temos que estar a serviço dele. A religião que outrora servia a nosso Senhor Jesus Cristo, agora serve ao mundo. Não é por outra razão que Francisco pede constantemente que obedeçamos à ONU. Bem, sigamos em frente. Parece que os planos do Foro de São Paulo em nada foram obstaculizados até o momento. Incrementar o manejo dos meios de comunicação. Parece que isso também deu certo. Defender a relativização dos valores, a transvalorização de todos os valores, como dizia o profeta filósofo Nietzsche. Valores estabelecidos. O certo, como disse eu num vídeo há 2 ou 3 dias atrás, virou o errado e o errado virou o certo, simplesmente isso. Hoje, baderneiros, terroristas baderneiros são lutadores da liberdade, heróis da democracia, e o povo ordeiro e trabalhador sendo visitado pela Polícia Federal por ser ordeiro, trabalhador e por dizer a verdade, por ter opinião e tudo mais. Inverteu-se os valores. Os presidiários abandonaram o cárcere e os homens de bem foram encarcerados nas próprias casas. Isso é transvaloração de todos os valores. É só um exemplo, claro, porque podemos estender isso a todos os outros âmbitos da vida. Vou dar uma pequena pausa para continuar. Controlar a educação e dedicá-la à doutrinação política. Não temos dúvida que isso já está sob total domínio do Foro de São Paulo. Introduzir no exército a pessoas afins ao partido. Parece que isso também está mais do que concretizado. A infiltração das universidades é também, por sua vez, equivalente à infiltração nas Forças Armadas. É por isso que ainda olhamos espantados como foi possível que as Forças Armadas aqui
no Brasil foram omissas por tanto tempo? E como foi possível que generais de alta patente tornaram-se tão amigos de representantes notórios da esquerda? Ora, ora, ora. Conforme o que estabelece a agenda do Foro de São Paulo, estes são os objetivos para 2021 e 2022. Mas eu acho que isso aqui pelo menos aqui já está tudo certo, exceto o executivo, que ainda não está na mão deles. Ainda. Controlar as redes sociais. Ora, ora, ora. Controlar as redes sociais. Perseguir a grandes empresários para que fujam do país. Perseguir a grandes empresários para que fujam do país, principalmente os setores neoliberais. O que não será muito difícil. Controle total da internet. Bem, aqui ainda não chegamos no controle total, mas como vimos ontem, terça-feira, a batalha para isso já começou. Foi só feita uma pequena pausinha no momento. Multiplicar os gastos da administração, criando postos em favor dos membros da esquerda comunista. Bem, aqui já multiplicaram-se os gastos, sim. Bolsonaro, por um lado, estancou a corrupção, mas por outro foi obrigado, por causa de uma grande armação, a encher as burras de estados e municípios e também, emergencialmente, dar dinheiro àqueles mais desfavorecidos. Estabelecer estruturas paralelas para diluir as administrações públicas hostis. Governo paralelo é o que está acontecendo. Vejam, por exemplo, o caso de um determinado presidente num determinado país que nomeou um ministro. Sim, nomeou um ministro de Estado. Um presidente, nas suas funções de chefe do executivo, nomeou um ministro e foi desnomeado por outro poder republicano. Outro ministro, esse de uma Suprema Corte, disse não, esse nós não queremos, está anulada a indicação. O que é isso senão um governo paralelo na prática? Controle dos bancos, dos câmbios e das divisas. Bem, o controle dos bancos, em certo sentido, já existe, claro. Os bancos são controlados, pelo menos naquilo que tange a sua manifestação pública. São todos hoje quase que obrigados a manifestarem-se a favor da esquerda. Haja vista, por exemplo, campanhas sórdidas de propaganda cultural apoiadas por bancos gigantes, como, por exemplo, o Santander. E não precisamos entrar em muitos detalhes sobre isso, mas isso é só o começo. A terceira etapa do Foro de São Paulo especifica em sua agenda para 2022 e 2023 o seguinte: expropriações massivas de terras e empresas, outorgando sua gestão aos líderes da extrema esquerda comunista. Divisão das vivendas, das casas, das residências, divisão das residências em favor dos afiliados, aqueles que têm a carteirinha do partido, ou seja, tomar as casas e distribuí-las entre os soldados do partido. Reforma das constituições e das leis eleitorais para garantir a reeleição perpétua, porque, claro, tudo terá que parecer democrático. Colocar nas mãos do Estado todos os bens de produção e, finalmente,
colocar no Estado todos os bens de produção e, finalmente, excluir o trabalho fora do Estado, eliminar o trabalho fora do Estado, eliminar a iniciativa privada. Claro que sempre haverá uma lojinha do seu Manuel, por exemplo, mas o seu Manuel será só um funcionário do Estado, a sua lojinha não será sua, evidentemente, e o seu empregado terá que ser, evidente, alguém aprovado pelo Estado para ser funcionário do seu Manuel. Não se trata de especulações. Isto é o programa escrito da ultra-esquerda comunista para os próximos 4 anos. Os setores liberais podem olhar para outro lado e pensar que aqui isso não acontecerá. Pois é por isso que eu disse, amigos, que nós, a direita, estamos muito, mas muito longe da realidade. A direita, o que consegue realmente fazer, e tem feito bastante, é levantar hashtags nas redes sociais. Nada mais do que isso. Mas nós saímos às ruas já várias vezes. Sim, sempre no dia errado e com a proposta errada. Pois é, saímos tantas vezes que provavelmente nem sairemos mais, porque isso cansa. Todas as vezes que o brasileiro de bem saiu às ruas esperando ou contando com uma ação dura do governo contra tudo isso, decepcionou-se, frustrou-se. Daqui a pouco não vai mais. Além de ir no dia errado, sempre um domingo, provavelmente nem mais no dia errado o povo sairá às ruas. E tudo ficará para a esquerda. Nós aqui achando que não, é preciso respeitar as regras, porque aos pouquinhos nós vamos conquistando aproximações sucessivas. Mas, enfim, ainda temos muita munição nesta luta, ou seja, o paiol das hashtags ainda está cheio. Até depois.